Eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Mecânica dos Sólidos 1. O objetivo aqui do vídeo é fazer um resumo teórico sobre o estudo das deformações. Vale ressaltar que esse é o penúltimo tópico do nosso curso e que nas semanas anteriores a gente apresentou o estudo das tensões e eu destaco aqui que no início do nosso curso a gente descreveu o objetivo da mecânica dos sólidos como uma condição, né? Ou seja, o objetivo principal do nosso curso é quantificar estados tensionais, ou seja, as tensões, as deformações e os deslocamentos em todos os pontos de um dado sólido para um dado carregamento. Com essa quantificação, a gente vai conseguir tomar decisão em engenharia em termos de ruptura, rigidez, e assim vai. A gente viu que no estudo das tensões, para o caso plano, o tensor das tensões é um tensor de ordem 2, representado por esses dois tracinhos abaixo. E para uma situação plana, num sistema de coordenada plano XY, se eu tenho as componentes do estado tensional, para esses dois planos perpendiculares que passam pelo ponto, que dois planos são esses, o XZ e o YZ, o Z saindo aí, furando o olho, tá? Só para caracterizar os planos, Mas na verdade o nosso problema ele vai ser analisado no plano. Então, se eu tenho essas componentes do estado tensional para dois planos perpendiculares entre si passando pelo ponto, eu consigo determinar quaisquer outros estados para dois eixos, para quaisquer outros dois eixos perpendiculares também, defasados do original de θ graus em relação ao x no sentido anti-horário. Foi essa transformação que a gente deu. E aí a gente entendeu que existem medidas de deformação de tensão normal e medidas de tensão de cisalhamento. Da mesma forma que no estudo das deformações, a gente vai definir medidas de deformação. Tá? A gente vai definir medidas de deformação. Essas medidas de deformação, as normais, elas vão ser responsáveis por capturar mudança de volume nesse processo de deformação do meu sólido, e as medidas de deformação tangencial ou distorção angular, elas vão ser responsáveis por quantificar e capturar mudança de forma. A gente vai ver também nesse tópico como relacionar as medidas do campo de tensão com os campos de deformação e como também as medidas de deformação se relacionam com o campo de deslocamento do meu problema. Tá? E aí a gente fecha esse ciclo aí do estudo das deformações, que está de alguma forma também integrado ao estudo das tensões. Então, para a gente descrever, só vamos formalizar aqui, tá? Para descrever a deformação por meio de mudanças de comprimento, no comprimento de segmentos de reta, no caso volume, e nos ângulos retos, entre eles, desenvolvemos, na verdade, o conceito de deformação, que é o conceito que a gente vai trabalhar aqui.
o conceito de deformação. Então, nós temos duas medidas. Nós temos duas medidas, né? Uma para capturar variação de volume e outra para caracterizar variação de forma, né, quando dá mudança dos ângulos retos, tá? Entre dois segmentos de reta originalmente reta. Essas duas medidas aqui, elas são formalmente explicitadas por esses símbolos aqui, ó. A medida de deformação que captura variação de volume é definida como deformação. E nesse primeiro momento do curso a gente vai trabalhar igualmente ao que a gente fez no estudo das tensões como medidas médias, né? A deformação é média, deformação média normal no ponto ou, né, deformação, quando a gente for para a definição associada ao ponto mesmo, né, deformação longitudinal, né, deformação longitudinal, ou medida linear, né, que você pode encontrar aí, ou medida linear de deformação, ou medida linear de deformação. Então, essa medida aqui, com essas denominações, elas são responsáveis por capturar, na verdade, a mudança de volume, do meu sólido, quando submetido a um carregamento qualquer. E essa outra medida daqui, denominada de distorção angular, né, deformação por cisalhamento, representada pelo símbolo gama, é justamente a deformação por cisalhamento ou distorção angular. Ou distorção angular. Então, vamos enxergar, na verdade, a quantificação dessas medidas no seu viés, vamos dizer assim, médio, e depois a gente, né, associa aí a definição realmente delas associada ao ponto, né, caracterizando aí a questão do que a gente já tinha também comentado lá para o estudo das tensões, né? A gente calculou e quantificou medidas médias de tensão normal e tensão de cisalhamento, e depois no estudo das tensões no viés bi e tridimensional, quando dessa apresentação, a gente, na verdade, deu o caráter, né, do tensor dessa medida quantificada no ponto. Então, no caso unidimensional, para a gente seguir aí uma lógica similar, no caso 1D, é algo que vocês fizeram, salvo engano, em materiais e suas propriedades, né, aquele ensaio clássico lá com corpos de prova, né, onde você traciona, né, corpos de prova de diversos materiais e faz a caracterização da curva tensão-deformação. É algo mais ou menos, né, nesse sentido. Então, quando você, né, observou lá esse ensaio, você viu, né, que quando a força, né, de tração ela foi aplicada no corpo, ela tende, no caso, a mudar a forma, né, no caso, e o tamanho desse corpo, forma e volume desse corpo. E essas mudanças elas são denominadas de deformação, quantificadas por essas duas medidas. Tá? Então, no caso do problema de barra sobre força normal, que é o caso do ensaio que vocês viram lá em materiais e suas propriedades, a gente tem
a seguinte situação, olha só. Vou colocar aqui a situação, uma situação que me reproduz a situação de ensaio, tá? Eu vou pegar, né, uma dada barra, aqui, ó, vou associar aqui um sistema de análise definido pelo eixo x, todas as minhas variáveis, né? Sigma, epsilon e o deslocamento só vão variar com x. Isso a gente vai ver depois, mas é um problema que tem volume, né? Por quê? Porque eu tenho um comprimento aqui, ó, da minha barra, definido por L. Eu tenho uma área de seção transversal, então eu tenho, na verdade, um volume, mas a gente vai estudar esse problema como unidimensional. Por quê? Porque uma dimensão, que é o L, é muito maior, né, que a maior dimensão da seção transversal. Tá? Eu tenho o eixo dela, né, o eixo da barra, e eu vou agora aplicar uma carga, né, P qualquer aqui na minha barra, e essa carga P, né, se essa barra aí é constituída de um material deformável, ela me processa uma mudança, né, de forma e de volume desse corpo. Tá? Então, na verdade, quando da aplicação da força P, essa barra aqui ela vai se deformar. Eu vou colocar agora essa configuração aqui deformada azul. E aí, a barra ela encontra uma posição de equilíbrio, né, nessa situação deformada quando da aplicação da minha força P. Perfeito? Então, nessa situação, eu tenho o comprimento inicial L da barra, eu vou ter o comprimento final LF da minha barra, LF, e essa medida média, né, de deformação linear específica, ela, por definição, é dada pela razão entre o comprimento final, comprimento inicial, sobre o comprimento inicial. Se a gente trabalhar um pouquinho essa expressão, eu consigo chegar nessa expressão aqui, ó, que é, se eu tenho o comprimento inicial e a deformação da minha barra, eu consigo determinar o comprimento, né, final da mesma. Tá? Isso aqui é uma média, né, uma medida média, como a gente fez lá, a medida média para a tensão normal desse problema, que é a força normal sobre a área da seção transversal, é o σx. E aí a gente depois vai ver a situação, né, da análise da medida de deformação no ponto. Uma outra situação aqui que a gente pode destacar é essa daqui. Ó. Vamos imaginar que eu tenho, originalmente aqui na configuração azul aqui, escuro, um elemento diferencial aqui destacado de comprimento dx, na situação antes do carregamento. E quando eu aplico o carregamento P, ele alonga, né, essa barra deforma para a configuração azul, e esse, né, comprimento aí diferencial dx, ele passa a ser um dx mais um delta dx. Eu vou escrever essas duas configurações aqui. Então, originalmente, eu tenho um elemento aqui antes da aplicação do carregamento de comprimento dx. E na situação deformada, esse elemento ele passa para uma configuração deformada, ele não pode ter o mesmo tamanho, né? Se deformou, eu tenho um comprimento dx mais um delta dx. Olha só, para a gente começar a associar o parâmetro, né, que falta para a gente caracterizar todas as variáveis do problema da mecânica dos sólidos, que é o deslocamento, eu vou começar agora a definir aqui justamente o campo, né, cinemático, ou seja, as entradas do meu vetor de deslocamento aqui. É clássico, né, associar a componente vetorial aqui do deslocamento na direção x,
a variável u. Então, no caso do problema tridimensional, eu teria 3 entradas do meu vetor de deslocamento, que é a componente de deslocamento na direção x, representada por u, na direção y, classicamente representada por v, e na direção z por w. Como o problema é unidimensional, então o meu vetor de deslocamento fica completamente caracterizado pela componente u. Então, nesse processo de deformação de deslocamento, né, se esse lado daqui ele, né, vem para esse aqui na posição deformada se deslocando de u, esse lado daqui vem para esse se deslocando de u mais a variação, né? Porque eu não posso ter o mesmo deslocamento u, porque se eu tivesse o mesmo deslocamento u, seria um deslocamento rígido, né? Eu teria o mesmo tamanho, não teria deformação. Então não pode, na verdade, essa medida daqui ter o mesmo valor de deslocamento. Ele tem que ter um deslocamento u mais a variação. E a variação aqui, para não confundir com o d aqui, tá, do comprimento do elemento, eu vou, porque isso daqui é comprimento, tá? E aqui é operador. Então, o operador aqui eu vou chamar, né, de diferencial, aqui o que vocês usam em FVV, né? O operador diferencial para derivadas parciais. Só para não confundir com esse elemento daqui, que é o elemento comprimento, tá? Então, dessa situação aqui, dessa configuração aqui, eu sei que essa cota mais essa cota tem que ser igual a essa cota mais essa cota, para eu ter a continuidade, né? Para eu não ter buraco, trinca, né? E eu garantir aí a compatibilidade cinemática. Então, daqui eu consigo tirar essa relação, né? dx mais u mais del x dx tem que ser igual a u mais dx mais o delta dx. Isso daqui, né, a gente consegue eliminar esse parâmetro com esse parâmetro com esse parâmetro e finalmente chegar nessa relação aqui, ó. E finalmente chegar nessa relação, né, nessa relação aqui, ó, da derivada do campo de deslocamento em x, ele vai me dar a variação, né, de comprimento pelo comprimento original. Bom, isso daqui a gente já viu que, por definição, é a deformação em x, né, porque a deformação em x é justamente a variação do comprimento, pelo que a gente viu, né, pelo comprimento original. Então, a gente já tem, no caso unidimensional, a relação entre o campo cinemático e o campo de deformação do nosso problema. Tá? Eu tenho também dessa expressão aqui, ó, se eu passar o operador integral aqui e aqui, ó, reorganizando as expressões, eu posso escrever, né, essa situação aqui, ó. A integral, né, aqui, ela vai ser igual a essa integral aqui. Isso significa o quê? Que, dada a deformação normal, eu consigo determinar a variação do comprimento total da barra, né, pelo processo aqui, né, de se aplicar o operador integral. Só reproduzindo aqui o que eu comentei no início, a gente, esse problema de barra sobre força normal, né, vocês viram em materiais e suas propriedades, e se essa barra ela for de material elástico linear, né, no processo de carregar a barra, né, com um dado carregamento P, essa flechinha daqui implica no carregamento e o contrário no descarregamento, né, essa outra flechinha aqui no descarregamento, se eu carrego e descarrego, eu sempre vou carregar e descarregar por uma lei linear, sem ir recuperando toda a deformação que foi imposta, porque o meu problema, o meu material é elástico linear. Nesse sentido, existe aqui, né, uma propriedade do material relacionada a partir, né, do ângulo da curva, né, ou seja, né, a tangente de alfa aqui,
ela vai me dar uma propriedade do material, que é o módulo de elasticidade, e daí eu consigo, definir a lei de Hooke, né, para essa condição de material elástico linear com isotropia no meio. Tá? Então, a tangente de alfa, né, vai me dar o módulo de elasticidade, e com isso eu posso relacionar a medida de deformação, né, com a medida de tensão a partir da propriedade, né, do material, que é o módulo de elasticidade. Isso para a situação de material, aqui a lei de Hooke, né, a lei de Hooke. Isso daqui para o material, né, com isotropia, né, o material elástico linear e ainda né, o material com homogeneidade, né, o material também sendo homogêneo. Tá? Então a gente termina essa pequena revisão aqui, a gente vai continuar em outro vídeo, para o vídeo não ficar tão grande, tá? A gente vai dividir esse resumo teórico aqui em alguns vídeos.